Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de mecânica quântica, e agora nós falaremos do oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico é quando a gente tem um potencial, né, ou seja, uma energia potencial, função da posição, igual a metade da massa vezes a frequência angular de oscilação da partícula vezes o quadrado da posição. Então essa é a definição de oscilador harmônico. Okay? Então se eu tenho uma partícula de massa m oscilando com frequência ômega, eu vou ter essa energia potencial dessa partícula. Então isso aqui é a energia potencial, né? O potencial de uma partícula de massa m oscilando com frequência angular ômega. Ok, então é isso daí. Ok, então o hamiltoniano do sistema vai ser quem? Ou hamiltoniano, você que sabe como você quer pronunciar, vai ser o seguinte, vai ser a energia cinética é o quadrado sobre 2m mais a metade de m ômega ao quadrado x ao quadrado, né? E aí, daí a gente chega na equação de Schrödinger, né? Então a equação de Schrödinger faltou o... Então, na equação de Schrödinger, independente do tempo, né? Então vai ficar menos h barra ao quadrado sobre 2m, segunda derivada da autofunção com relação à posição, mais o potencial, que é metade de m ômega ao quadrado. No caso aí, o operador x é o próprio x, né? X ao quadrado. E a energia vezes a autofunção. Ok, só que eu posso multiplicar tudo isso aí, né? Posso pegar toda essa expressão e multiplicar por menos 2m sobre h barra ao quadrado. Então, fazendo isso, a gente mostra que isso aqui dá segunda derivada da autofunção mais 2m sobre h barra ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado sobre x0 ao quadrado, isso vezes a autofunção, né?
para um x0, eu vou fazer aqui com calma para vocês enxergarem. Então, quando eu multiplicar, aqui some, né? E aqui vai ficar... esse aqui eu posso jogar para o outro lado, né? Vem menos para o outro lado. Vou colocar logo aqui, né? E aí vai ficar esse menos com esse menos dá mais, vai aparecer só um E em cima, né? 2ME sobre H barra ao quadrado. Aqui não tinha menos, vai aparecer agora o menos. 2M sobre H barra ao quadrado vezes meio M ômega ao quadrado, x ao quadrado, isso vezes a autofunção. Isso igual a 0. Só que aí, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse 2 com esse 2, né? E vai ficar também m ao quadrado, que eu posso jogar para baixo, então fica assim, mais 2me sobre h barra ao quadrado, menos, eu vou deixar em cima só o x ao quadrado. Então aqui vai ficar m quadrado ômega ao quadrado, vou jogar para baixo. Então vai ficar h barra ao quadrado sobre m ao quadrado ômega ao quadrado. Isso tudo multiplicado pela autofunção e igualado a 0. Então aqui eu vou simplesmente dizer que vou fazer a seguinte mudança aqui. Vou dizer que x0 ao quadrado, vou definir, né, por definição, definir esse parâmetro, ele vai ser igual a h barra ao quadrado sobre m ao quadrado ômega ao quadrado. E aí a gente vai concluir então que segunda derivada da autofunção mais 2me sobre h barra ao quadrado menos x ao quadrado sobre x0 ao quadrado, isso multiplica pela autofunção, isso é igual a 0. Ok, essa equação diferencial não é trivial de resolver, e a solução dessa equação é realizada nos cursos de física matemática, né? Ou métodos da física teórica, né? E aí a solução dessa equação ela vai ser assim. Eu não vou fazer, né? Porque é uma conta grande. Você resolve usando geralmente método de Frobenius, né? E a gente não vai fazer, tá? Mas aí você vai encontrar em qualquer livro de física matemática ou fazendo algum curso de física matemática, né? Ou como algumas universidades chamam, métodos da física teórica. E aí a gente tem que isso aqui vai ser, quando eu normalizar, vai ser raiz, né? De π 2an n fatorial e aqui x0 e em cima é a menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado vezes hn de x sobre x0. Ok? Deixa eu colocar isso aqui. Ok. Aqui o hn é, né, onde isso aqui, onde esse hn são os polinômios de Hermite,
onde são polinômios de Hermite. São definidos da seguinte forma: menos 1 elevado a n é a y ao quadrado vezes a enésima derivada de e a menos y ao quadrado. Esse pode... bom, se eu simplesmente... Então a solução é escrita dessa forma para aquela equação diferencial. Ok. Então isso aí é só matemática, né? Agora, se eu substituo essa solução aqui nessa equação, o que a gente chega, né? Essa solução só é verdadeira, né? Se eu tiver o seguinte, ó, se eu substituir, o que eu vou chegar quando eu substituir? Eu vou chegar no seguinte resultado. Se você substituir, você vai demonstrar o seguinte, ó, que o EN ele vai ser igual a n mais meio vezes h barra ômega, onde esse n ele pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então é isso que você obtém quando você substitui essa solução na EDO, né? Você chega nessa conclusão que é n igual a energia, né? Igual a n mais meio vezes h barra ômega, onde n é 0, 1, 2, 3 e por diante. Ok. E quem seriam esses polinômios de Hermite, então, né? Quem são os polinômios de Hermite? Então, uma maneira da gente chegar neles é o seguinte, ó. Quem é o H0? É menos 1 a 0, ó, substituir, é y ao quadrado. Derivada a zero é o mesmo que não derivar. Então, significa que vai ficar menos 1 elevado a 0 igual a 1, vezes é a menos y ao quadrado, vezes aqui é mais y ao quadrado, né? E aí vai dar uma vezes a 0, que é a mesma coisa que 1. Ok? Por outro lado, eu tenho o H1y. Esse H1y, ele vai ser menos 1 elevado a menos 1, vezes a y ao quadrado, derivada em y de e a menos y ao quadrado. O que isso vai dar? Isso daí vai dar menos 1 vezes e a y ao quadrado, e a derivada, a primeira derivada, vai dar o quê? Dá a própria exponencial, mas multiplica pela derivada disso aqui, que é igual a menos 2y. Então, isso aqui vai cortar, e aí eu vou ter, no final das contas, que o H1 de y é igual a menos daqui, com esse menos daqui, dá mais 2y. E aí você pode desenvolvendo, né? Então a gente conclui, a gente consegue mostrar que o H0 é 1, o H1 é 2y, o H2 é 4y ao quadrado menos 2, o H3 é
8y ao cubo menos 12y. O h 4 de y é igual a 16y a quarta menos 48y ao quadrado mais 12. H5 de y é igual a 32y a quinta menos 160y ao cubo mais 120y. Não tem nada de especial nele, né? E obviamente que ele não vai para o infinito, porque como ele é multiplicado por essa exponencial, né, que é uma gaussiana, ela no final, no infinito, ela vai para zero, né? Ok? Ok, e aí, então essa é a solução que a gente tem para o oscilador harmônico, né? Esse seria o oscilador harmônico quântico, né? Bom, tem um outro método de solução que é chamado o método algébrico. Esse método que a gente fez aí foi o método usando equações diferenciais, né? Mas existe também um método chamado método algébrico. Como é que é o método algébrico? É simples, ó. Você diz que o P, né, o momento linear, aliás, você define um P, né? Você define um P que vai ser o operador momento sobre raiz de mh barra ômega. Deixa só eu alterar aqui, né? Porque eu já tinha usado ele pequeno aqui, né? Então eu vou, para ficar coerente, eu vou usar ele grande aqui, ó. Então operador momento grande aí, né? E aqui eu vou colocar o operador momento pequeno. Então eu tenho o operador momento aqui só na direção x, né? Isso que a gente está fazendo problemas unidimensionais. Ok. Então, outra coisa que eu vou fazer é definir um outro operador, que é o operador Qzinho, que é o operador x, só que em vez de dividir, é o mesmo fator. M ômega, e também em vez de ser o H em cima, é embaixo, tá? Então a gente define esses dois operadores. Então a gente define o operador P e define o operador Q, ok? Simplesmente eles são proporcionais. O operador Pzinho é proporcional ao operador momento e o operador Qzinho é proporcional ao operador posição. Percebe que é simplesmente a definição, estou definindo dessa maneira. Ok, nada me impede de fazer essa definição, né? E agora nós vamos introduzir dois operadores não hermitianos. Então, sejam os operadores, vou colocar definimos, né? Assim, definimos os operadores não hermitianos. Não hermitianos. E esses dois operadores não hermitianos vai ser o operador A chapéu. Esse operador A chapéu ele vai ser definido como 1 raiz de 2. Esse operador Q que nós acabamos de definir, que é proporcional ao operador posição, né? O operador posição dividido por um fator, mais I vezes o operador momento. Esse momento aí, esse operador P proporcional ao operador momento. Então a gente vai definir esse operador aqui, esse operador A, importante esse operador, tá?
A gente vai ver ele aqui bastante. E nós vamos definir um outro operador, que é o operador que é o dual, tá? O adjunto hermitiano do operador A, que no caso, obviamente, é 1 sobre raiz de 2. Na verdade, nem define, isso implica, né? Que o dual, ele é 1 sobre raiz de 2, vai ficar o hermitiano de Q, mas como que o adjunto hermitiano é o adjunto de Q, como que é hermitiano, né? É simplesmente proporcional à posição, então isso vai sumir, né? E a gente tem que trocar o sinal, né, do I, e aqui tem que colocar também, né, mas a gente sabe que o Q obviamente é hermitiano, porque ele é só o número vezes o operador X, então ele é hermitiano, e o P também é hermitiano, né, porque ele é o operador, é só um número vezes o operador momento, e o operador momento e o operador posição representam observáveis, logo eles são hermitianos, né? Eles representam grandezas físicas, então eles são hermitianos. Então o conjugado desse operador A que a gente definiu, né, 1 sobre raiz de 2 Q mais IP, ele será igual a 1 sobre raiz de 2 vezes Q menos IP, ok? Então, você percebe que a gente não está fazendo nada demais, a gente definiu duas coisas, né? A gente definiu três coisas, isso e isso, e provou isso aqui, né? A gente definiu esses três, e a partir dessas definições a gente provou isso daqui. Ok. Uma coisa que a gente vai precisar é descobrir quem é Q comutador de Q e P. Né? Quem é? Bom, o comutador de Q e P é o primeiro vezes o segundo menos o segundo vezes o primeiro. Só que aí eu tenho que substituir os valores, né? Ó. Quem é o Q? É o X raiz de M ômega. Ele é X raiz de M ômega sobre H barra. Isso vai multiplicar pelo P, que é Pzão sobre raiz de M H barra ômega. Então é Pzão sobre raiz de M ômega H barra. Deixa colado aqui. Vou dar mais uma encolhida, na verdade. Aí eu tenho menos o segundo raiz de M ômega H barra vezes X vezes M ômega sobre H barra. Ok. E aí eu tenho M ômega, aqui M ômega. Então, Q, comutador de Q e P vai ser igual. Percebe que eu posso tirar em evidência a mesma coisa, né? 1 sobre raiz de H barra ao quadrado, né? Isso aqui vai dar isso aqui vai dar a mesma coisa, né? E aí aqui dentro sobra XP menos PX. Só que quem é raiz de 1 sobre H barra? É H barra. Isso aqui é o comutador de XP. Só que quem é o comutador de XP?
a gente viu que é IH barra, né? Então, isso aqui, Q, P, é igual a... Quem é esse comutador? Ele é igual a IH barra sobre H barra. Eu posso cortar. Isso implica que Q, P é igual a I. Então a gente chega nesse resultado. Ok, outra coisa que eu vou querer saber é quem é o hamiltoniano escrito em termos desse P e Q. Escrito em termos de Q e P. Quem é esse hamiltoniano? Bom, a gente sabe que o hamiltoniano ele é o Pzão ao quadrado sobre 2m mais metade de m ômega ao quadrado xão ao quadrado, né? Certinho? Eu coloquei x ao quadrado lá, não foi? É x é ao quadrado, ok? Então tá certinho. Ok, então esse que é o hamiltoniano do oscilador harmônico, né? Só que quem é o P? O P, como a gente viu, então fica 1 sobre 2m. E quem era o P? O P está aqui, ó. Ele é dividido por raiz de m h barra ômega. Então aqui é... Aliás, o Pzinho é igual a isso, né? Então, o Pzão, eu tenho que passar isso aqui multiplicando aqui, né? Ok? Então, tem que passar multiplicando. Então, ele vai ser, então, na verdade, Pzão vai ser igual a Pzinho vezes a raiz, né, de m h barra ômega, isso ao quadrado, né? Ok, mais meio m ômega ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, né? É o contrário, né? Eu tenho que passar isso para o outro lado agora. Então vai ficar raiz de h barra sobre m ômega, né? Então isso aqui é igual a Q vezes raiz de h barra sobre m ômega. Isso aqui é o quadrado. Então o hamiltoniano ele vai ser 1 sobre 2m. Aqui vai ficar o P ao quadrado vezes m h barra ômega mais meio m ômega ao quadrado vezes Q ao quadrado vezes h barra sobre m ômega. Então, o que dá para simplificar aqui? Esse m dá para cortar com esse m dá para cortar com esse m. 1 ômega daqui eu corto com esse ômega e aí não dá para simplificar mais nada. Então eu posso dizer que o hamiltoniano vai ser quem? Ele vai ser o Pzinho ao quadrado vezes h barra ômega sobre 2. Como tem h barra ômega nos dois, eu vou tirar em evidência, tá? Aqui tem ó, h barra ômega aqui. Eu tenho h barra ômega aqui. Então eu vou tirar em evidência h barra ômega. E aí o que sobra no primeiro? Sobra na verdade, eu posso tirar esse 2 também, evidência, né? Agora que eu vi aqui, ó. Então, na verdade, aqui eu posso tirar a evidência. H barra ômega sobre 2, né? E o que sobra? Sobra P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Então, eu posso reescrever o hamiltoniano, né? O operador hamiltoniano do oscilador harmônico
simplesmente em termos desses novos operadores P e Q, como H barra ômega sobre 2, P ao quadrado mais Q ao quadrado. Ok. Outra coisa que a gente vai precisar é descobrir quem é o operador A vezes o... Na verdade, eu quero saber quem é o conjugado de A, né? O adjunto hermitiano de A, né? Quero saber quem é o adjunto de A vezes A. Ok. E aí, isso eu quero descobrir quem é. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, quem é adjunto de A vezes A? Ok, o adjunto de A é esse aqui, ó. Aí o outro é só trocar por o menos, né? Então, vou colocar aqui. E o outro é só trocar por um menos. Então, eu troco aqui por um menos. E 1 sobre as 2 vezes 1 sobre as 2 é igual a meio. Então, esse aqui fica o primeiro vezes o segundo, que vai dar ao quadrado, né? Então, vou fazer aqui o primeiro vezes o segundo. Depois, o primeiro vezes o segundo. Primeiro vezes o primeiro que eu fiz. Agora, o primeiro vezes o segundo, que é igual a... Não posso trocar a ordem, né? Porque, como a gente viu, esses operadores não comutam, né? Então, eu não posso trocar a ordem, né? Como eles não comutam, a ordem é importante. Então, vai ficar menos, né? Porque o é mais com menos dá menos. E aí o primeiro tem que ser Q, obrigatoriamente, e o segundo tem que ser P. Não vai caber isso aqui, eu tenho que dar uma espremidazinha. E agora eu vou fazer o que? O segundo com o primeiro. O segundo com o primeiro vai dar então I, P, Q, né? E depois eu faço o segundo com o segundo. Tem que ser na ordem certinha, né? Então, esse vezes esse, se é esse vezes esse, tem que vir primeiro o P, depois o Q. Agora o segundo com o segundo vai ficar I vezes menos I vezes I vezes I ao quadrado, que é menos 1, com menos que já tem, fica mais. Então vai ficar mais I ao quadrado. Aí eu posso reescrever isso, né? O A adaga vezes A como sendo meio vezes Q ao quadrado. Eu vou agrupar aqui, ó. P ao quadrado. Vou deixar separado, ó. Meio. Então, peguei só esses dois aqui primeiro. E depois eu vou pegar só esses dois aqui para juntar, ó. Então, vai ficar meio. Eu posso tirar também esse I em evidência, né? Então, pego o meio daqui. Fui para cá, ó. Pego o I, tiro em evidência. E aí vai sobrar o que? Na verdade, eu posso... Eu vou tirar o I mesmo, né? Então, tirando o I, o que sobra? Agora que eu troquei os sinais, né? Na verdade, o A que é mais, né? Ok. Eu troquei a posição da adaga, mas esqueci de trocar o sinal. Então, aqui na verdade é menos, né? E aqui na verdade é mais. Né? Então, aqui... qual sinal que vai mudar? Só os do meio, né? Que mudam. Ok. O resto vai ficar igual. Tranquilo. E aí, isso aqui é igual ao que? A Q, P, né? Que vai ficar, ó, vou fazer passo por passo. Vai ficar Q vezes P menos P vezes Q. Então, eu posso dizer que o A adaga
A é meio Q ao quadrado mais P ao quadrado mais I sobre 2, e aqui o comutador de Q e P. Só que esse computador de Q e P a gente já calculou, né? O computador de Q e P está aqui, ó. Ele vale I. Então isso daqui é igual a I. Então eu posso escrever que a adaga A é igual a meio vezes Q ao quadrado mais P ao quadrado mais vai ficar I vezes I ao quadrado, que é menos 1. Então vai dar menos meio. Ok? Só que percebe que isso parece muito com aqui, ó. Só falta o quê? Multiplicar por H ômega. Se eu multiplicar por H ômega, esse primeiro termo lá vira o hamiltoniano. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou multiplicar por H ômega. Então multiplicando por H ômega, eu vou ter que o A adaga A vai ser igual a meio, vai ser H ômega sobre 2 Q ao quadrado mais P ao quadrado menos H ômega sobre 2. Só que isso daqui, como nós vimos, é o hamiltoniano, o operador hamiltoniano. Então, a gente posso pegar e passar isso aqui para o outro lado, né? Só que quando ele vai para o outro lado, ele vai com o sinal trocado. Então fica que o H vai ser igual ao que? O H... Opa, multipliquei por H ômega, faltou o H ômega aqui, né? Então, no final das contas, eu vou ter o que? H ômega vezes a adaga A mais H ômega sobre 2. Então, eu posso escrever que o hamiltoniano, posso deixar em evidência, H barra ômega vezes a adaga A mais meio, né? Então a gente chega nessa expressão. Ok? Então, voltando, né? Resumindo, sintetizando o que a gente viu até agora. Se eu defino esse P aqui, que é proporcional ao momento linear, defino esse Q, que é proporcional a X, e defino esse operador A, que é 1 sobre raiz de 2Q mais IP, então eu posso reescrever o hamiltoniano do oscilador harmônico como H ômega A adaga A mais meio. Ok? Além disso, a gente vai fazer outra definição, que a gente vai definir o operador N. Então o operador N ele vai ser definido como A adaga A. Então, definindo o operador N dessa maneira, eu posso dizer também que o hamiltoniano ele é igual a H ômega, o operador N mais meio. Ok? E aí a gente chega nessa outra fórmula. Então, todas essas fórmulas aí são fórmulas para o hamiltoniano. Outra coisa que eu quero calcular é quem é agora o A vezes o A adaga. Isso aqui a gente já fez, né? A gente viu o que acontece, ó. Só copiar aqui e a gente já fez esse cálculo, né? Então eu vou fazer esse cálculo agora exatamente invertendo lá, né? Então, o que a gente vai ter nesse caso?
a gente tem aqui ficaria mais, aqui ficaria menos. Não vai mudar nem esse, né? Só vai mudar o sinal desses dois aqui. Menos, mais. A única coisa que muda. E aí, né? Fácil de enxergar isso. Então, se essa é a única coisa que muda, aqui, a única coisa que vai mudar é que vai aparecer um menos aqui, ó. É só esses termos aqui que trocam de sinal. Então, a única coisa que vai acontecer é que vai aparecer um menos aqui, ó. Né? E aí, eu posso fazer o mesmo processo lá, né? Poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Poderia ter multiplicado aqui, né? Mas isso aqui tá trocado, vai estar trocado. Opa, aqui tá trocado, né? Isso aqui é quando eu troco aqui. Então, nesse caso, o que vai mudar? Que aqui vai ficar mais, se eu troco esse sinal daqui, aqui fica mais, ó. Todo o resto é igual. Então, aqui ficaria assim, né? Que ficaria menos. Ok? Então quer dizer que eu poderia também escrever o hamiltoniano como sendo H ômega a adaga menos meio, né? Ou é assim, né? Não tem que fazer. O N, ele é o adaga primeiro. Então, podia ficar assim também. Ok. Agora, eu nem vou me preocupar em escrever assim, porque como já é definido ali o N, né? O que me interessa mesmo é só até aqui, né? Só até aqui. E aí tem um outro cálculo que eu quero fazer, que é encontrar quem é o comutador de A e A adaga. Então isso vai ser A adaga menos A adaga A. Então o comutador de A adaga vai ser igual a isso daqui e menos, agora vem esse daqui agora. Esse resultado. Né? Então vamos substituir aqui. Né? Então no lugar disso aqui, ó, eu vou colocar isso aqui. E aí, então vou ter que o a adaga é igual a meio Q ao quadrado mais P ao quadrado mais meio menos meio Q ao quadrado mais P ao quadrado menos com menos mais meio. Eu posso cortar isso com isso. E aí isso aí é igual a meio mais meio, que é igual a 1. Então eu tenho que o A, comutador de A adaga, é igual a 1. Então a gente chega nessa expressão,
vídeo já está longo, a gente continua na próxima aula.